Só, esse é a parte mais difícil da matéria, na primeira prova, que é a máscara subrede. Para isso a gente precisa saber o embasamento matemático por trás disso. Primeiro a gente tem que saber que as representações de máscara, mais são bits. E bits são praticamente um dígito binário. Binário significa que tem dois valores, 0 ou 1. 0 é falso, 1 é verdadeiro. 0 não passa energia, 1 passa energia. Bom, com isso, o que acontece? Surgiu uma matemática muito grande para tratar esses bits. Por quê? Porque como o bit é muito fácil de trabalhar em escalas nano, para fazer um processador, etc. Então, para você fazer contas específicas, você precisa de uma aritmética própria para isso, que é a aritmética binária. Então, o que a gente vai aprender? Primeiro, como a gente vai trabalhar, primeiramente, com potências de 2. Por quê? Porque para a gente entender o que é um número de máscara, a gente precisa saber primeiro o que é potência de 2 e como que isso tem a ver com bits. Vamos lá? Essa aqui é uma tabela que vocês vão ter. Eu espero que vocês decorem até a primeira prova. É uma das expoente valor. Qualquer número elevado a 0 vai dar 1. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 8. Digamos que a potenciação de 2, de base 2, é a operação que toda pessoa que da área técnica de TI precisa saber. Pelo menos até o 10 de cor. Ok? Por quê? Porque isso vai fazer com que vocês tenham base para várias atividades. Ok? Dito isso, como que representa o número na forma binária? Olha só, o que é um número decimal? Decimal significa que cada uma das casinhas tem 10 valores, no caso de 0 a 9, ok? E, por ter 10 valores, o que significa? A primeira casinha, você vai multiplicar por 10 elevado a 0, 1. Então, a unidade você multiplica por 10 elevado a 0. Em suma, 1. A dezena você multiplica por 10 elevado a 1. Em suma, 10. Então, se eu tenho 21, a unidade é 2 vezes 10 a 1, mais 1 vezes 10 a 0, que vai ser 20 mais 1, 21. Ok? É assim que é a representação padrão da matemática dos números. Vocês viram na primeira série, você tem na terceira unidade. Agora, já que vocês viram na primeira série, vocês vão ver agora uma nova maneira de tratar isso, que é velha centena de unidade, só que agora com binários. Ok? Por exemplo, esse número aqui em binário, 111,0, vai ser o quê? Lembra da casa decimal? Vai ser, ao invés de 10, vai ser 2. Então vai ser 2 elevado a 0 vezes 1, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 2 e assim por diante. Ok? Beleza? Não vai mudar muita coisa. Então, esse resultado aqui, ó, se você for fazer a soma, vai dar 16, 24, 28, 29. É isso mesmo? 16, 24, 28, 29. É isso mesmo. Ok? Agora, o 156. Vamos lá. Isso aqui é uma maneira boa para vocês fazerem, que é a nossa famosa fatoraçãozinha. E aí, como funciona? Você certifica o resto da divisão. Ok? Por exemplo, se eu dividir 156 por 2, o resto é 0, porque é par. E assim por diante. O que não for par, você coloca 1. Então, pegando o resto e vai colocando aqui. Pá. Ok? Depois que você fez a conta, repara que o seu 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Aí você inverte ele. Invertendo ele, você vai ter a representação binária. Isto é 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Ok? Feito isso, próximo passo, esse número aqui, na base 10, ou seja, em decimal, equivale a esse número aqui, na base 1. Tranquilos, pais, felicidade. Ok? Aí tem outra coisa, a calculadora nos facilita essa conversão. Como a gente viu na outra aula. Você tem o modo padrão e o modo científico. E o modo programador. A gente vai usar o modo programador. Então, calculador.
toda, ok? Se eu coloco um 156, repare que eu tenho representação decimal e a binária, porque eu estou no modo programador. Usem muito ela em modo programador. Vocês vão ver que não dá para fazer muita coisa sem isso. Belezinha? Agora vamos lá. O que seria então a máscara de subrede? A máscara de subrede, no caso, seria o seguinte: ela vai definir se o IP pertence à minha rede ou não. A gente viu isso na primeira aula. Então, olha só. Esse aqui é um IP. IP não, uma parte do IP. Olha só esse número. Se eu aplico uma máscara nele, o que acontece? Todos os caras que estão 1 ocorre a multiplicação. Todo mundo multiplicado por 1 se mantém. Multiplicado por 0 vira 0. Então, olha só, apliquei a máscara nesse cara, olha o resultado que deu. 1, 0, 1, 1, 1, e o resto é 0. Ok? Isso aqui é uma máscara, esses caras aqui. Por que uma máscara? A máscara, ela vai praticamente tampar uma parte, a parte não relevante, ou seja, a parte 0. O que for da parte 0, ela arranca. Ela só considera os últimos, no caso, os primeiros bits, ok? Professor. Professor, você pode me perguntar Aqui. por que ali em cima estava 0 e embaixo 1 e ficou 1? Ah, desculpa, erro de digitação. Normalmente Normalmente não é assim, é para ficar 0. Olha só, esse é o exemplo aqui da máscara. Se você converte cada número do IP na representação binária, usando o calculador do Windows, você vai ter o seguinte: o 926810 significa esse endereço aqui em binário, ok? Se eu aplico a máscara 255 nele, olha o que ele fez. Ele considerou todo mundo que está para esse lado. E aqui ele zerou tudo, ok? Então, se você for ver bem, qual que é o endereço de rede? Aplicando a operação de máscara, você vai ver que o endereço de rede é esse aqui, ó. Ok? Agora, se eu pego um outro endereço, 9268.123, e olha só a máscara. Se a máscara for 255.250, olha só, aplicando a máscara, apesar do último endereço ser diferente, após a máscara, os dois são iguais. Significa que eles estão na mesma subrede. Professor, posso explicar de novo, porque eu sinceramente não entendi nada. Vamos lá. Máscara é como se fosse. É como se fosse eu tapar uma parte aqui. O que tiver 1, você considera. O que tiver 0, você não considera. Você tampa. Okay? Praticamente você faz isso aqui. Ó. Você tem uma parte e a outra parte. Com a máscara você desconsidera a parte dela. Só considera daqui para frente. Ok? E aí, com o que daqui para frente, você compara e verifica. Se for igual, está na mesma rede. Se não for igual, está em rede diferente. Então a máscara, ela define até qual bit você vai comparar para saber se aquele PC está ou não está na sua rede. Ok? Ou seja, aquele número ali pode mudar, por exemplo, esse da máscara. Eu posso comparar até mais e que menos. Exato. É isso que a gente vai ver. Vamos lá. Esse cara aqui, ó, é o exemplo da aplicação da máscara. Reparem que esse 10, por ter um 0 aqui, eu desconsiderei. O resultado final foi esse aqui, ó. 9268.1, que é esse cara. Aí, se eu comparo os dois são a mesma rede. Entretanto, se eu pego esse outro cara, olha o que acontece. O 926820, transformando ele para binário e aplicando a máscara, olha só o resultado. Esses dois aqui estão iguais, mas esse aqui está diferente. Ou seja, se você compara um com o outro, você verifica que os bits que a máscara pegou são o quê? São diferentes. Logo, estão em redes diferentes. Ok? Então, quem define que você está ou não está na rede não é o número do IP, mas sim a combinação IP e máscara.
Se a máscara tivesse mais zeros aqui, por exemplo, se tivesse 3 zeros, só ia comparar o 92 com o 92, então eles estariam na mesma rede. Mas como a máscara só tem 1 zero, então olha só, então ele compara os 3 octetos, e aí ele verifica que esses dois então estão em redes distintas, ok? Então é a combinação IP máscara que define se o cara está na rede ou não. Belezinha? Aqui é o exemplo. Olha só, e se a máscara não tivesse, por exemplo, um 0 no final, fosse, por exemplo, 248? Olha só, esses caras aqui, ó, em tese estavam na mesma rede anteriormente. Lembra-se desse exemplo aqui, ó, o 23 e o 10 estavam na mesma rede, com essa máscara. Em compensação, se eu coloco a máscara para 248, olha o resultado. Olha só o resultado. Aonde o 1 vai? Vai até aqui. Ou seja, ele só desconsidera os 3 últimos bits. Desconsiderando os 3 últimos bits, você consegue ver, ó, o resultado final é esse aqui, ó, para 1. E esse aqui para 8. Em outras palavras, troquei a máscara para o final 248, os dois já não estão na mesma rede. Isso é um problema. Mas é um problema e é uma solução. Por quê? Porque você consegue agora trabalhar com redes de tamanho variável. Você não precisa trabalhar com 255 ou 65 mil PCs. Agora você consegue trabalhar com redes de até 10 PCs, 20 PCs e assim por diante. Porque quem ainda vai definir a quantidade de PCs que está na rede agora é a máscara. Ok? Aí eu tenho 2 tipos de representação para o IP. A primeira conhecida é a que a gente viu, 92.68.1.3 com a máscara 255, 255, 255, 248. Ok? E aqui temos as classes. Por exemplo, a classe A pertence a tal máscara, a classe B a máscara, a classe C a tal máscara. Ok? E aqui está o range, ou seja, o alcance dos IPs. Se eu coloco o IP nessa faixa, vai cair na classe A, na classe B e na classe C. E olha só a quantidade de máquinas por rede. Ou eu trabalho com 250, ou eu trabalho com 65 mil, ou 16 milhões. Se eu quiser o intermediário, eu não tenho. Ok? E aí o que aconteceu? Visto que as classes já não davam conta mais de representar uma quantidade de rede variável, o que foi feito? Se criou uma notação nova, ok? E essa notação nova, a gente vai definir ela aqui embaixo. Usar, que é a representação classless. Classless significa que não pertence mais às classes A, B ou C. Agora, o IP vai ser representado juntamente com a sua máscara, ok? Belezinha? E para aí, como que eu faço? A representação que a gente vai usar é a CIDR, Classless Interdomain Routing, que vai ser basicamente o IP barra a sua máscara, ok? Por exemplo, esse IP aqui, nessa máscara, repara que essa máscara, ela tem quantos bits? 1. Olha só que interessante. Ó, a representação vai ser a máscara. A máscara conta quantos bits 1 eu tenho da esquerda para a direita. Se eu tenho 32 bits aqui, ó, 255, 255, 250, cada um dividido em 4 octetos. Se 3 octetos são tudo 1, quantos bits 1 eu tenho? 24. Então a representação vai ser o IP barra 24. Esse 24 representa o número de bits 1 que eu tenho na máscara. Ok? Aqui, por exemplo, nesse exemplo eu tenho 2 octetos tudo 1. Então vai ser 2 vezes 8, 16. Aqui eu tenho somente um octeto 1. Então, 8. Ok? E uma observação: não existe máscara quebrada. Ela vai funcionar como se fosse uma tapa, não a peneira. Significa que eu não tenho máscara desse jeito. Se começou 1, não pode ter um 0 depois 1. A partir do momento que chegou no primeiro 0, o restante tem que ser 0. Então a máscara ela só vai funcionar, ela só vai existir dessa forma. Se eu comecei com 1, a hora que chegar no primeiro 0, o resto tem que ser 0. Ok? Belezinha? E aqui é uma coisa interessante.
Dito isso, existem alguns endereços que são especiais na rede, ok? E esses endereços precisam ser memorizados. Um deles é o endereço de rede, que a gente viu também. Por que a gente colocou a rede é 172.16.00? Porque o endereço da rede, normalmente, ele representa o que, no caso? O início da rede, ok? Olha só que interessante. Ó, o IP 192.168.3.28, ó, eu tenho 28 bits 1. Então, representando o IP e a máscara, olha só. Olha o resultado. Após aplicar a máscara, eu tenho esse cara aqui, ó. Esse IP final. 192.168, e aqui como está tudo 0, 1.0. Olha só que interessante. O endereço da rede nada mais nada menos que um IP qualquer aplicando a máscara. Se você aplicou a máscara nele, repara que vai aparecer 0 onde está 0. Esse endereço aqui, IP máscara, é o endereço da rede. O endereço da rede é usado para definir se um dispositivo pertence ou não à mesma rede que você está. O outro cara importante é o endereço de broadcast. O endereço de broadcast é um endereço no qual, olha só, o endereço de broadcast é um endereço no qual alguns protocolos vão se comunicar para enviar para todos os PCs, ok? Por exemplo, olha só, esse aqui é meu IP, essa é a minha máscara. Se eu coloco tudo 0 aqui no final, os últimos caras do 0 é o endereço da rede. Em compensação, se eu coloco tudo 1, eu tenho endereço de broadcast. Quem usa o endereço de broadcast? O DHCP. Por quê? Eu não sei quem é o servidor do DHCP, então eu mando para o broadcast. Mandando para o broadcast, automaticamente será espalhado o pacote para todo mundo. Ao enviar o pacote para todo mundo, ou o servidor do DHCP, que sentir que ele é o cara que tem que responder, vai responder para mim. Então o broadcast é extremamente importante, principalmente para o DHCP, ok? E agora vem a parte do nome. Dita essa introduçãozinha básica, que foi praticamente o que é máscara, endereço público e representação binária, vem essa partezinha aqui que eu gostaria de abordar na aula que vem, que vai ser o seguinte: o número de endereços IP através da máscara. E já vou avisando, existe uma fórmula para isso, ok? Que vai ser basicamente isto aqui. E eu vou explicar na aula que vem o que significa isso, quando a minha voz recuperar. Beleza? Ó, então para a prova, já fiquem preparados. Essa tabelinha aqui, ó, eu quero que vocês deem uma olhada nela antes da aula que vem. Ok? Que vai ser a tabelinha que vai indicar qual seria o valor da minha máscara para um determinado número de PCs. Por exemplo, eu tenho 6 PCs na minha rede. Ok? Qual que é a máscara? 6 PCs na rede. Ok? A máscara é 3. Mas por quê? A máscara é 3. Porque você vai saber que na tabelinha aqui vai bater com esse valor. Se você quiser saber matematicamente como que seria, seria basicamente uma conta de potenciação, que eu vou explicar o porquê dessa potenciação na aula que vem também. Então fiquem atentos, porque essa tabelinha eu quero que vocês façam na prova. E a questão do VLSM vai valer 30%. Sobre saber o cálculo